Nós receberemos hoje aqui o pastor Marcelo, lá do Bola de Neve de Rio Grande do Sul. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, pelo amor de Deus. Você abra seu coração, deixe Deus ministrar sua vida. Eu creio que Ele tem algo precioso para derramar sobre nós nessa noite. Estende suas mãos, vamos orar por Ele. Pai, nós te agradecemos pela vida do Teu Filho e do Teu servo, que o Senhor use Ele de uma forma sobrenatural nessa hora, Pai. O Senhor coloque palavras na boca dele, Pai, e aqueles que vieram procurando uma resposta, eles encontrem no Senhor, Deus. Todo coração de pedra que seja agora feito como um coração de carne, sensível à sua voz, Deus. Que todo intento das trevas queira roubar, atrapalhar, Senhor, seja neutralizado e cancelado agora em nome de Jesus. De forma clara, possamos ouvir a sua voz, sairmos daqui tocados e transformados pelo Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Quem crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Você é de casa. Boa noite, igreja. Boa noite. Obrigado, pastores, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Uma honra estar aqui nessa casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá um sorriso para a pessoa que está ao teu lado aí. Glória a Deus, né, gente? Eu me sinto muito feliz toda vez que eu venho para cá. Eu moro em Almirante Tamandaré, eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. E para quem não me conhece, foi aqui na Igreja Bola de Neve que eu conheci Jesus Cristo pela primeira vez. E depois de anos desviado não, perdido, né? Eu nunca tinha me encontrado, né? E foi aqui que eu encontrei Jesus Cristo e tive a oportunidade de ser trabalhado no Espírito Santo, né? E queridos, foi nessa igreja aqui também que eu recebi muitas promessas. Quem aqui tem promessas de Deus? Quem acredita nessa promessa? Queridos, foi aqui nessa igreja que eu recebi muitas promessas e hoje eu vivo muitas delas. Então eu estou aqui essa noite trazendo algo que Deus me abençoou nesse final de ano e falar um pouquinho, né, daquilo que Deus tem derramado, na verdade que Deus tem trabalhado na minha vida, sabe? Então eu me lembro uma vez que eu estava ministrando aqui desse púlpito, né, e uma irmã aqui na igreja, ela disse uma coisa assim, ela falou assim: cara, essa tua história ela vai estar num livro. E eu olhei para ela assim, meio que desacreditando, né? Quem já recebeu uma promessa e tipo, creu descrendo? Quem já fez isso na sua vida? Então eu fiz isso, eu criei, mas não criei, né? Falei, como assim eu vou escrever um livro? Mal, cara, era péssimo em português, mal sei falar português, né? Fala inglês, brincadeira, gente. Falo só o português. Agora é o Rio Branquense, né, que a gente desenvolveu, né? É o dialeto, né, cara? Lá em Rio Branco você chega e vai falar com alguém assim, tipo, marmanjo principalmente, né? Você chega e fala pro cara, vamos? Vamos. Então tá bom. Acabou, entendeu? Precisa continuar? Não, já resolveu, já tá ali, né? Daí te questiona, mas e a família? Não, ela falou, tá bom, né? Então, e não sei quem, não, tá bom. Então é assim que a gente aprende, né? E queridos, então eu descri de uma certa forma naquela palavra, por mais que eu estivesse ali caminhando com Deus, vivenciando coisas, tinha vivenciado um milagre na minha vida, depois de 21 anos ali fui liberto de drogas e tal. Então eu tinha uma resposta, eu tinha visto a mão de Deus sobre a minha vida, mas mesmo vendo as mãos de Deus, nós temos a tendência em desacreditar quando Deus traz outra promessa. Quando Deus fala assim, não, eu não quero só apenas te curar, eu quero te usar. Você fala, mas eu? Como assim eu? Se o Senhor me curar já está bom. Deus fala, não, mas eu já te curei, eu vou curar, já te libertei, está liberto e tal. Mas eu quero mais. Quem quer mais de Deus aqui, gente? E queridos, essa pessoa ela liberou essa palavra 1 ano, nem lembro que tempo que foi isso, mas 3 anos depois eu consegui escrever esse livro. E eu tentei algumas vezes, eu sentei para escrever e não conseguia, não ia, e não fluía. E um belo dia eu orei para Deus e falei, Senhor, se isso é seu, dá o livro então.
Aí eu me lembro que dias depois Deus falou assim: senta na frente do computador e começa a escrever. E cara, foi algo assim maravilhoso, porque eu tive uma experiência de, sabe, receber algo da parte de Deus ali. Em 30 dias eu tinha escrito esse livro. E cara, foi uma bênção. Já vivenciei muitos testemunhos, já ouvi muitos testemunhos através da leitura desse livro, de pessoas que foram tocadas quando leram esse livro aqui. E o que me fala aqui, queridos? Algo que Deus fez na minha vida. Eu comecei a usar drogas com 12 anos, conheci Jesus Cristo lá pelos meus 33, 34 anos. E fui liberto, fui transformado. E como que eu faço para permanecer? Para continuar de pé, para permanecer em sobriedade? Então é isso que eu descrevo aqui nesse livro. E depois disso, queridos, Deus me deu numa torre de oração um segundo livro. É importante vir para a torre de oração, irmãos, amém? Porque é na torre que Deus vai responder suas orações, amém, queridos? Então se você não ora, não espera receber isso da parte de Deus, tá? Então aí tem uma oportunidade, a torre de oração, sexta-feira às 8h30, vem para a torre. Provavelmente Deus vai falar com você. Foi numa torre de oração que Deus me deu esse segundo livro. E Deus falou assim para mim, assim: cara, como que você faz para seguir depois que você conhece Jesus Cristo? Porque uma coisa, cara, é eu levantar minha mão e falar: ô Jesus, recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Mas, cara, eu tinha praticamente 35, 36 anos da minha vida caminhando uma vida errada. Como que é agora você vir para a igreja e muda tudo, transforma? O que você faz? Né? Quando você chega na célula e o irmão da célula te cobra de uma parada que você fala: não, mas isso não é errado, né? Isso não tem nada a ver, tá bloqueando, irmão. Ou o pastor fala alguma coisa: não, mas esse pastor está viajando, né? Você vai para a noite dos homens, é uma bênção, vem, glória a Deus, tem churrasco. Ah, tá de boa agora? Que é isso, cara? Uma vez eu fui para a noite dos homens, glória a Deus, sobrevivi, estou aqui, amém? Glória a Deus. Fui curado nessa noite dos homens, amém, queridos? E eu falo nesse terceiro livro um pouquinho disso. Tem uma pequena passagem aqui, não entrei muito a fundo, mas para que vocês possam viver a sua experiência na noite dos homens. Homem, você está aqui? Mulher, olha para o teu homem agora, para o teu marido, para o teu esposo, olha para essa pessoa ali. Fala: vem para a noite dos homens. Fala para ele: tem churrasco. O sacrifício é você. É a bênção, gente, sério, você é uma bênção, amém? Mas deixa eu voltar para esse livro aqui. Queridos, esse livro nos fala um pouquinho sobre quais as atitudes que eu tomo depois que eu me converti. Tá, eu vim para a igreja, e agora? O que eu faço para caminhar com Cristo? É simplesmente dizer: eu caminho com Cristo? Sim ou não? Se você se converteu há algum tempo, você sabe que não é assim. Sabe que é um processo que, cara, você precisa renunciar, você precisa abrir mão, você precisa dizer não para muitas coisas, para poder permanecer, para poder caminhar com o Senhor. E nesse ano de 2022, queridos, foi um ano onde, olha, eu vou falar para vocês, sabe, quando você começa a tomar pancada de... Quem que já tomou pancada de um lado? Aí você vira para o outro, toma do outro. Você olha para trás, toma também, da frente também, de cima também. Quem já viveu isso? Só eu? Não, muitos de nós, né, queridos? Então esse ano de 2022 foi um ano assim, cara, que foi paulada para tudo quanto é lado, mas a gente foi caminhando, sobrevivendo, glória a Deus, caminhando com Cristo, não baixando a guarda, permanecendo. Mas eu cheguei no final do ano muito cansado. E quando você está cansado, queridos, o que você faz quando você está cansado? Deita e dorme? Sim ou não? Às vezes, né? Mas a primeira coisa que você faz é deixar de buscar Deus, deixar de ler a palavra, deixar de ir na célula, deixar de vir nos cultos. Eu, como pastor, não podia faltar culto, né? Eu tinha que ir. Mas nem sempre o que eu estava oferecendo ali era aquilo que vinha da parte de Deus. Porque a gente cansa. Aí você começa a se questionar, você começa a se perguntar, você começa a apontar o dedo, você começa a olhar para o lado, você olha para a grama do vizinho, você olha para as coisas do vizinho. Se alguém fala alguma coisa, você já está mais sensível, mais de cara. Aí você fala assim: fala pro Egito, né? É assim que você fala, né? Então, queridos,
eu cheguei no final de ano, bem cansado. Falei para a Simone, cara, eu estou esgotado. Precisamos de férias. E nós tiramos alguns dias de férias. E nesse período eu confesso para vocês assim, que eu já não estava orando como eu oro. Eu já não estava lendo como eu leio. Eu já não estava tendo meu tempo com Deus como eu costumo ter. E aquilo ali começou a fazer falta. Porque eu vi que algo estava brotando em mim, igual a noite dos homens. Igual a noite dos homens. Porque quando eu fui para a noite dos homens, eu achei que eu já era quase um querubim. E lá eu descobri que eu estava mais para baixo caído. Vocês estão aqui, queridos? E eu estava novamente permitindo que algumas coisas que eu acreditava que já haviam sido mortos, que já estavam mortos em mim, revivessem, estivessem acordando novamente. E aquilo ali ligou uma luz de alerta, assim, eu falei, tem alguma coisa que não fecha, e a gente começou a orar, vamos sair em férias, a gente foi em férias, e nessa caminhada, quando eu saí daqui para ir para a conferência profética, quando eu saí da conferência profética, para ir para um lugar onde a gente ia se hospedar, eu tive uma visão, e Deus na estrada ali, Ele mostrou para mim um sepulcro, um túmulo na realidade, e uma pessoa indo para longe desse túmulo, né? Aí eu parei assim, eu falei, caraca, o que isso quer dizer? Eu perguntei para Deus, pai, o que o Senhor quer dizer com isso? Na hora eu discerni, pare e escreve. E cara, eu falei para Simone, Deus me deu um livro agora. E ela me olhou, como assim? Eu falei, Deus me deu um livro agora. Só que a gente estava numa semana que a gente, foi curtir, foi descansar, foi engordar um pouco, sabe? Engordamos, né? Bastante. Aí quando eu voltei, queridos, a gente foi para a casa dos pais da Simone. E nesse processo de sair de São Paulo e ir para lá, Deus me chamou assim, se retira. Então eu vi que a internet já estava me roubando. Eu estava gastando mais tempo no Facebook, no Instagram e nas redes sociais do que com a palavra de Deus, com a Bíblia. E daí o que eu fiz? Eu entreguei tudo isso. Falei, cara, isso aqui não é mais importante para mim do que o meu relacionamento com Deus. Então eu coloquei diante do Senhor e eu entrei em jejum. Durante 21 dias eu jejuei, orei e li a palavra. E nesses 21 dias o Senhor me deu esse livro aqui. E queridos, o que é esse livro aqui? São batalhas que nós enfrentamos nos nossos dias sendo cristão. Ele é um livro voltado para você que já caminha com Deus. Você que começou, sabe, que está já numa pegada ali e de repente se depara com... E agora? O que eu faço? Vou abandonar o barco? Vou desistir? Não quero mais ir para a igreja? Alguém gritou comigo? Alguém falou comigo? E queridos, Deus, Ele me moeu. Então assim, o que está escrito aqui são coisas assim que Deus foi me lembrando. Você lembra quando você era essa pessoa? Lembra disso? Eu sim, Senhor, eu lembro. Você quer voltar a ser? Você lembra quando você era essa outra pessoa? Sim, eu lembro. Você quer voltar a ser? E Deus foi trabalhando forte dentro do meu coração ali, a ponto de eu entender que, cara, ou eu mergulhava de novo naquilo que eu estava acostumado a fazer com Deus, ou eu ia ressuscitar um homem que já tinha morrido dentro de mim. Vocês estão aqui, igreja? Amém? Eu quero ler um versículo, está em 2 Coríntios 5,17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém? Feche seus olhos, deixa eu fazer uma oração com você. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, diante da Tua presença, nos colocamos primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu, Pai, peço perdão pelos meus pecados e declaro a minha dependência do Senhor. Peço ajuda ao Espírito Santo para que a Tua vontade venha sobre nós, que o Senhor possa ministrar os nossos corações e aquilo que o Senhor deseja que seja liberado sobre essa igreja hoje, Pai, em nome de Jesus, se cumpra conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro e declaro que a Tua palavra que já foi liberada, Pai, ela cumpra o propósito, ela não retorne ao Senhor sem cumprir o propósito dela. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir um forte, bem forte, Senhor Jesus Cristo? Então, amados, esses livros estarão ali atrás. Se você quiser, você pode comprar um combinho.
tá? Ou apenas um livro, vai ser uma bênção com certeza na sua vida. Tem um menino, cara, que eu conheci, ele leu esse livro 7 vezes, o menino leu? 7 vezes. Ele leu esse livro 7 vezes. Eu falei, caramba, cara, poxa, tipo, eu leio o livro uma vez, tá bom, né? O cara leu 7 vezes. E queridos, ele contava a minha história para mim. E ele morava lá no Alto da 15, ele saía do Alto da 15 para ir lá na Bola de Neve, Rio Branco do Sul, para pegar culto para a gente, para me conhecer, porque ele queria me conhecer, ele queria, cara, eu quero te dar um abraço. Aí foi lá, me abraçou, ele aceitou Jesus Cristo, ele não era da igreja, ele recebeu esse livro, ele aceitou Jesus Cristo através de uma oração que eu declaro aqui. E quando ele fez essa oração, ele teve interesse em conhecer a igreja, ele foi para a igreja, lá no Boqueirão. De lá ele chegou numa célula, da célula ele foi para o INV, e leu o livro mais algumas vezes, e esse ano passado ele veio a falecer. Mas quando eu recebi aquela notícia, eu falei assim, caraca, foi tipo uma surpresa assim, né? Porque o cara tinha recém se convertido, mas a família dele estava muito feliz, muito feliz. Eu me lembro que o cunhado dele chegou para mim e falou assim, cara, eu estou muito feliz porque ele morreu. Não com essas palavras, tá? Ele falou, eu estou muito feliz, não pela morte da pessoa, mas pelo destino dela. Se ele não tivesse conhecido, querido, se ele não tivesse tido a oportunidade de ser ministrado, de ouvir a palavra de Deus, de conhecer Jesus, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, provavelmente, queridos, ele morreria, mas não estaria no lugar que ele está nesse momento. Vocês estão aqui, queridos? Então, todos nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, amém, queridos? Não é eu, não é o pastor Alberto, não é a pastora Josi, não é a pastora Simone, somos nós, amém? A igreja de Cristo é instrumento nas mãos do Senhor, amém, queridos? Quando? Quando eu me permito. Quando eu permito ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando eu permito que Deus trabalhe na minha vida. Quando eu permito que Deus mude a minha realidade. Então, queridos, é possível para um homem se tornar uma nova criatura? Sim ou não? Sim. É possível. Queridos, certa vez Jesus Cristo disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E Nicodemos, por sua vez, ele questionou, indagando como isso é possível. Ele devia se imaginar como eu já, adulto, homem crescido, experiente, como eu posso nascer de novo? Acaso eu teria que voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Olha a mentalidade dele. Aí Jesus fala, João 3, 5, 7. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-nos nascer de novo. Queridos, aqui é a grande chave. Por quê? Porque se você é carne, você reproduz carne, amém, queridos? Agora, se você tem Espírito em você, você vai reproduzir fruto do Espírito. E é natural quando nós não temos o Senhor, quando nós não temos experiências com o Espírito Santo, nós reproduzirmos algo que é carnal. O que é carnal, queridos? Podemos dizer nossas vontades, os nossos desejos, os nossos achismos, aquilo que nós entendemos sendo certo. Mas a gente já parou para olhar para Deus e perguntar para Deus, Pai, o que é certo? O que o Senhor me diz sobre ser certo? Porque nós tentamos, de várias maneiras, tentar convencer Deus que as nossas atitudes, os nossos argumentos, os nossos pensamentos estão corretos diante de Deus. Sim ou não, queridos? Nós fazemos isso. Nós usamos muitas vezes a palavra de Deus para justificar as nossas falhas, os nossos pecados, para querer convencer Deus que Ele errou. Mas Deus erra, irmão? Deus não erra. Quem erra somos nós, quando queremos tentar ensinar Deus a ser Deus. Queridos, então eu te pergunto, como é possível para um homem nascer de novo? Em Cristo. Em Cristo nós podemos ser uma nova criatura. Eu me lembro do dia que eu conheci Jesus Cristo, queridos. A experiência que eu vivi, anos tentando me libertar de uma coisa que me consumia, anos tentando, sabe, todos os meios possíveis, tudo que me falava assim, se você tentar isso, para.
Se você tentar, isso muda. E eu tentava, eu queria sair, queridos. Eu não queria mais viver a vida que eu estava vivendo. E assim como eu acredito que tem muitas pessoas que querem mudar, querem fazer as coisas diferentes, querem fazer as coisas corretas, mas nem sempre conseguem. Por quê? Porque nós vamos da maneira que nós achamos que precisamos ir. Nós não paramos para perguntar para Deus: Pai, o que eu preciso fazer? Como que eu mudo essa realidade? Como que eu faço diferente daqui para frente? Como eu posso deixar de ser uma velha criatura para ser uma nova criatura? Queridos, esse novo nascimento que Jesus se refere é uma recriação interior de uma natureza pecaminosa, tocada pelo Espírito Santo e transformada numa natureza santa. É algo que é possível através de um relacionamento com Deus. Se você não tem esse relacionamento com Deus, isso não é possível, irmão. Nós podemos ser frequentadores de igreja, frequentadores de célula, mas se nós não abrirmos o nosso coração para que o Senhor nos toque e nos transforme, é só isso que nós seremos: religiosos, pessoas religiosas, pessoas que cumprem ritos. Mas amados, Deus não deseja isso para mim e para você, amém? Deus deseja um relacionamento comigo e com você. É o que Deus busca em mim. Deus nos selecionou para isso, queridos. Imagine que Deus te trouxe hoje aqui nessa igreja para dizer para você: eu quero um relacionamento com você. Aí você pega e olha para você: poxa, mas quem sou eu para ter um relacionamento com Deus? Queridos, você é a pessoa que Deus escolheu para se relacionar com Ele. Você é a pessoa que foi separada por Ele. Ele olhou para você e falou assim: é você. E às vezes a gente fica falando: mas eu, por que eu? Será que é eu? Queridos, se Deus falou que é você, é você. Você só tem que acreditar e andar. Então Ele muda um caráter, queridos, de egoísmo, um caráter que é baseado em leis mundanas, e Ele transforma em um caráter de confiança, de amor, coisa que só pode vir de Deus. Aí quando Deus foi me lembrando sobre a minha velha natureza, queridos, eu fui me assustando, porque é muito claro quando você olha para você antigamente. Quem era você? Pastor, mas eu cheguei aqui hoje. Queridos, o fato de você estar aqui hoje, você já é uma pessoa diferente do que você era ontem. Se você está aqui 2 anos, você também já é uma pessoa diferente. E se você é igual a você, o que você era há 2 anos, você tem um problema sério. Você precisa se relacionar com Deus. Porque se Jesus Cristo estiver na casa, há transformação. Amém, queridos? Aonde Jesus Cristo chega, há transformação, há mudança, há cura, há libertação. Só não há quando não deixa Jesus Cristo entrar. Queridos, os fariseus, eles conheceram Jesus, sim ou não? A resposta é sim, tá? Sim. Eles conheceram Jesus, sim ou não? Sim. Conheceram. Eles foram tocados por Jesus? Não. Por quê? Porque eles não se permitiram. Um ou outro permitiu, queridos. Mas a oportunidade foi dada a todos, sem exceção. Então a oportunidade que eu tenho de me relacionar com Deus é a mesma que você tem de se relacionar com Deus. É a mesma que o pastor tem, que a pastora tem. Nós somos iguais diante de Deus, mas isso não significa que nós vivemos as mesmas coisas com Deus. Vocês estão aqui, queridos? E como eu vivo coisas diferentes com Deus? Renunciando à minha velha natureza, deixando para trás. Consegue colocar para mim lá Gálatas 5,19 na tela? Está lá em cima, eu olhando aqui. Está lá em cima. Consegue colocar? Queridos, preste atenção nessas palavras ali. Porque muitas vezes nós falamos assim: eu vim para a igreja, agora eu estou legal, agora está tudo legal, mudei. Mas eu vou dizer uma coisa para você: preste atenção nessas obras da carne aqui, queridos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, próximo, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem é cristão aqui? Quem é cristão, queridos? Aqui. Quem crê em Jesus Cristo aqui? E quem pratica essas obras aqui? Vai que a gente não vai abrir a mão, né, queridos?
mas com certeza a gente exerce isso, queridos. Com certeza, no nosso dia a dia, nós estamos manifestando a obra da carne. Pastor, como você sabe? Queridos, foi o que Deus mostrou para mim. Talvez eu seja o único, amém? E te peço perdão, tá? Mas assim, queridos, eu tenho certeza que em algumas dessas, provavelmente, a gente tropeça durante os dias, durante os nossos dias a dia. Ira, quem nunca se irou aqui? Toma uma fechada no trânsito lá, né? Você fala, ô seu belíssimo, passe. Né? Ou já dá umas aceleradas, umas buzinadas atrás, né? Sai da frente que eu sou crente. Né? Com todo respeito, o amor ao próximo, né, gente? Mas a gente faz, não faz? Né? O irmão da igreja falou de você, aí você já quer dar umas. Vem para a noite dos homens que eu vou te acertar. Não é assim, gente? A gente não faz, a gente não comete, sem falar as outras. Sem falar as outras questões ali, queridos. As outras características da obra, da carne, né? Da obra da carne. Então Deus foi me mostrando coisas assim que, cara, você presta atenção nisso aqui? Você quer fazer isso de volta? Quem é representante de Cristo aqui? Quem é? Então a gente tem que ser igual a Cristo, amém? Nós temos que aprender a manifestar o fruto do Espírito, amém, queridos? E isso você só consegue se você estiver se relacionando com o Senhor, se você estiver buscando a Deus, se você estiver caminhando com Ele. Queridos, o novo nascimento ou a regeneração, ela é condicionada a um arrependimento. Então, poxa, você entendeu que algo não está legal, você entendeu que algo não está fechando ali, essa matemática não fecha entre você e Deus. Qual que é o passo que eu preciso dar? Me arrepender. Reconhecer que, cara, tem alguma coisa que não está legal. Reconhecer que está ruim esse cenário e eu preciso mudar. Preciso fazer diferente. Então eu tenho que me arrepender, chegar para Deus, Senhor, me perdoa, estou vacilando. Se prostrar diante do Senhor, Pai, me perdoa, eu estou vacilando, eu quero corrigir isso aqui. Não dá para eu endurecer meu coração, queridos, e cair nas ciladas da carne, porque você vai às vezes sentir soberbo. Não, eu não sou assim. Orgulho, vaidade. Às vezes a gente se coloca dessa maneira, queridos. Não aqui, amém, queridos? Aqui não, mas isso acontece. Mas o que eu quero dizer para você assim? Que às vezes, sabe, a gente sabe que está fazendo errado, mas a gente persevera, a gente permanece no erro. Para não admitir, para não reconhecer, para não dar braço a torcer. O que o pastor vai falar se por acaso descobrir que essa situação, ou o que minha esposa vai pensar de mim se descobrir que eu estou indo para a internet ver coisas que eu não posso ver? Já pensou nisso, queridos? É sério, né? São coisas assim. Mas agora imagine a cena, queridos. Eu, crente, falando de Deus, pregando o Evangelho, e nas minhas noites eu estou pendurado na internet vendo pornografia, se relacionando com a minha esposa depois, pensando na mulher que eu vi lá na internet. Ou vamos inverter, a mulher também. A mulher vai para a internet buscar coisas que não consegue dentro de casa. E o que a gente faz, queridos? A gente esconde, a gente maqueia. A gente diz que não é realidade, não é verdade. Não, isso não acontece. Mas posso dizer uma coisa, queridos? Ao final do dia, quando está você lá no teu banheiro, tomando teu banho, você no teu quarto, você continua sendo você diante de Deus. A gente não consegue esconder de Deus. E a gente não consegue esconder do diabo também, queridos. Tanto Deus quanto o diabo veem aquilo que nós estamos fazendo. Agora pense, o que nós estamos falando do Evangelho? Não é para as pessoas, para nós. É uma mentira. O que nós estamos pregando? Queridos, para os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles nos conhecem dentro das nossas casas, sim ou não? Aí a gente chega na igreja, pô, todo querubim lá, oh, isso, aquilo, levanta a mão, adora, oh, irmão, paz do Senhor. Chega em casa, dando bolachado na cara da mulher. Queridos, são coisas que nós precisamos avaliar, nós precisamos pensar.
e falar assim: ei, eu quero ser uma nova criatura, amém? Eu quero deixar as coisas velhas para trás. Então, se eu vivia isso até aqui, eu não quero viver mais, eu quero deixar para trás. E aonde eu vou para Deus, eu me aproximo do Senhor e peço ajuda para Deus, porque você nas suas forças não vai conseguir, irmão. Você não vai conseguir vencer essa luta sozinho, você precisa de Deus. Você precisa de um relacionamento com Cristo. E quanto mais próximo de Cristo você estiver, mais do Senhor você vai ter, mais forças vindas de Deus você vai ter. Aí você vai poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, o novo nascimento, ele descreve e enfatiza dois fatos sobre uma mudança. A primeira é que um homem regenerado, ele deixou para sempre de ser o homem que ele era. Então, amados, a partir do momento, ergui a mão, aceitei Jesus Cristo. Jesus, tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Isso significa que Ele requer algo novo de mim. Que eu preciso oferecer algo novo para Deus. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não conheça, mesmo que talvez isso aquilo seja a coisa mais difícil de se fazer, mas eu vou abrir mão para viver algo com Deus. Eu vou abrir mão para viver a história de Deus. Amados, a sua antiga vida, ela ficou para trás. Uma vida nova começa. Você é uma nova criatura, amém, queridos? Eu declaro que essa vida velha, ela já ficou para trás, queridos. Não está mais contigo, amém? Se você tem problema em qualquer área daquelas que nós dissemos aqui, Gálatas 5,19, eu estou declarando sobre a sua vida, queridos. Você é liberto disso, em nome de Jesus. Isso não está mais sobre você, mas você precisa tomar uma atitude também. E essa atitude, queridos, é fugir desse cenário e ir para a presença do Pai. Ir para a presença do Senhor. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam, queridos, mas nós não nos movimentamos a favor disso. Pelo contrário, nós fugimos. Ainda mais se precisar trabalhar, queridos, em algo em nós. O confronto dói. Quem gosta de ser cobrado aqui, queridos? Ninguém. Ninguém gosta de ser cobrado. Mas às vezes a cobrança é necessária. Às vezes, queridos, tem que chegar alguém sim e falar para nós: ô mano, você está vacilando. Você está vacilando. Vou repetir uma palavra que o pastor Alberto disse para mim um dia. E no dia eu estava bravo. Eu falei: pô, pastor, os caras lá chegaram e puseram o dedo na minha cara. Aí ele me olhou com uma cara, aquela ali. E ele falou assim para mim: Marcelo, se você não consegue aguentar. Ele não falou assim: você tem, veja bem, tadinho. Ele falou: cara, vamos lá, se você não consegue aguentar que os irmãos da igreja colocam o dedo na tua cara, como vai ser quando você estiver lá na rua e o diabo colocar o dedo na tua cara? Aí eu baixei minha bola naquela hora. O cara pediu isso do lado, baixou e falou: ele está falando a verdade. Ele está sendo um homem de Deus na minha vida, está sendo uma voz de Deus na minha vida. Então eu tive que engolir a ira, o orgulho, a vaidade, tudo aquilo que eu cheguei ali, eu tive que abrir mão. Por quê? Porque era verdade. E queridos, a verdade de Deus, ela te confronta. Ela vai mostrar para você que você está errado, que você precisa mudar de direção, você precisa fazer as coisas diferentes. Não basta, queridos, a gente falar: eu sou crente, agora eu sou nova criatura. Dizer eu sou nova criatura, queridos, qualquer pessoa pode falar. Ser nova criatura, nem todo mundo consegue ser. Porque para ser uma nova criatura, queridos, para que você possa viver um novo com Deus, você vai ter que se submeter ao processo. E o processo, ele é árduo, ele é difícil. Agora cá entre nós, queridos, vale a pena você pagar um preço tão ferrenho, tão caro, para passar anos na igreja, para chegar lá na frente e falar: não quero mais brincar disso. A gente precisa ter essa consciência de que eu quero algo novo com Deus. Eu quero algo diferente com Deus. Eu quero viver uma coisa nova com Deus. Não dá para eu viver essa vida que eu vivi até hoje. Eu quero uma vida diferente. Queridos,
Deus te cura, sim ou não? Deus te liberta, sim ou não? Permanecer curado e permanecer liberto depende da gente, irmão. Depende de mim, depende de você. Agora não dá para dizer que você não teve uma experiência com Deus e você não foi curado. Foi sim, foi liberto, foi transformado, foi tocado, foi mudado. Permanecer é o que faz a diferença, que vai direcionar, queridos. O segundo fato é que a regeneração se deve ao livre e misterioso exercício do poder de Deus. Então você não entende como que ele faz, queridos. Você não sabe, de repente quando você vê Deus veio, te tocou, ele usa pessoas, ou ele não usa pessoas, ele faz do jeito dele, do jeito que ele quer. Aquilo que deu certo ou que funcionou comigo não necessariamente vai funcionar com a outra pessoa. O que funcionou com você não necessariamente funciona comigo. O fato é que Deus tem uma maneira única de trabalhar com cada pessoa, de se relacionar com cada pessoa. Queridos, nós somos únicos para Deus. Fala para essa pessoa que está do teu lado, você é único para Deus. Não existe uma cópia sua, irmão. É você. Mas você precisa querer isso para você. Você precisa desejar isso para você, para que você possa então viver algo novo com Deus. Para que você possa ter essa realidade, queridos, mudada. Então, o que significa para uma pessoa tornar-se uma nova criatura? Amados, é simples. Significa o que a palavra está dizendo, se alguém está em Cristo. Ela está dizendo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas, amados, estar em Cristo não é a mesma coisa de estar próximo, de saber quem é. Estar em Cristo é estar nele, queridos. Você estar nele, ele estar em você. É abrir a porta do coração e deixar, vai, entra aqui então, faz morada dentro de mim. Agora pense assim, olha para o teu coração e diga para você, queridos, como que está essa casa para receber Jesus? Será que essa casa está toda rancorosa, cheia de mágoa, cheia de ferida, cheia de ira, cheia de ciúmes, cheia de adultério, de fornicação? Será que essa casa está cheia de bebedice? E fala, Jesus, entra aqui. Cara, como que você quer receber Jesus numa casa assim? O teu pior inimigo, se você chamar para visitar você na sua casa, você vai se preocupar em arrumar a casa. E por que Jesus a gente chama para morar? Vem Jesus morar comigo. Mas cara, a gente deixa a casa toda zoada. E é isso que nós precisamos nesse momento, fazer uma avaliação. Olha para dentro, queridos, e reflete. O que precisa ser mudado? O que precisa ser limpo? O que precisa ser transformado? O que você pode fazer? Qual que é a vassoura que você pode pegar? E que área, que peça do teu coração você consegue limpar? Talvez tenha área ali que, cara, que não dá mais para limpar. Sabe aquela sujeira que impregna? Aquela coisa que você pode esfregar e não sai mais? Essa parte é com Deus. Mas tem coisas que você pode fazer. Aquela louça que está suja na pia, dá para limpar. Aquela cama que está desarrumada, dá para limpar. Aquele quarto que está fechado, tudo bagunçado, dá para você abrir, ir lá e limpar. E aquilo que você não consegue mudar, você fala, pai, isso eu não consigo. Esse aqui não dá, olha, está difícil para mim. Sabe, queridos, Deus, Ele tem anseio de algo maravilhoso com a gente. Sabe, quando eu terminei o livro, eu estava ali naquela coisa assim, de, experiência com Deus, e poxa, Deus já me motivando para um monte de coisas novas, nossa, 2023 vai ser louco, não sei o que, era o que eu precisava para acelerar de volta. Queridos, eu sou uma pessoa acelerada, amém? Amém. Eu estava desacelerando, eu estava assim, depois eu faço. Isso não é normal para mim, amém? A Simone que o diga. O pessoal de Rio Branco que está aqui também sabe disso. Não é normal. E de repente, depois a gente faz. Cara, só foi um pouquinho ali, no colo do pai, sentadinho, o pai me abraça. Sabe o que a gente precisa? Pedir tudo para Deus.
para Deus falar com o Pai, pedir para Ele. Eu me lembro que o mesmo dia que o pastor falou essa linda frase para mim, e por que eu repito isso? Porque realmente mudou a minha realidade naquele dia. E eu trago isso como uma lição de vida. Aí eu estava aí, no culto, sentadinho não, estava lá atrás. Eu não quero ouvir louvor. Não quero ouvir o que o pastor vai falar, nada disso. Não quero saber de nada, não. Não vou mais para a igreja. Vou sair da igreja também. Hoje é o último dia que eu vi. E eu nem vi. A segunda que me começou assim, gente, vai, vem que eu te amarre. Não vou, não quero mais igreja, tal. Os caras não me conhecem. Sabe de onde eu vim da vila? Né? Eu era o cara lá fora. Pô, agora os irmãos da igreja estão zoando comigo, estão pensando o quê? Né? Já ia fechar, enquadrar, né? Brincadeira. Aí eu estava lá atrás, queridos. Resistente, coração duro, cheio de rancor, cheio de ira, de mágoa. Nova criatura que eu era, né? Ali, coração todo bichento. Aí na última música, o pastor tinha fechado. Eu nem sei o que ele pregou, para você falar a verdade, sabe? Porque eu falei, eu não vou ouvir a palavra que ele vai ministrar esse dia. E fiquei, meu coração duro, eu estou aqui, porque essa semana não deu aqui, porque senão eu nem estava aqui, tá? Aí, irmãos, no último louvor, eu repeti, Senhor, eu não quero cantar, eu não quero declarar essas palavras aí. Estou triste, estou magoado, estou ferido, pobrezinho. Aí eu falei, mas se o Senhor puder, eu queria sentir um abraço seu. Queridos, diante de toda a tribulação, diante de toda a dor, de tudo aquilo que eu estava sentindo, toda a mágoa, todo o rancor, toda a ira, toda a insatisfação, eu falei para Deus, Senhor, eu quero sentir um abraço. E nessa época tinha um cara que vinha nessa igreja aqui, o cara era muito grande. De repente ele vem lá de trás, eu ali com o carrancudo, o cara virado e tal, olhando no relógio, não acaba nunca, né? Quero ir embora. E isso o pastor falou que queria falar comigo no final do culto, mas sabe, eu quero falar com você no final do culto. Não vou falar, vou fugir. Aí, cara, esse homem vem lá de trás e chega no meu lado, Marcelo. Eu olhei para ele, o que, cara? Ele falou, Deus mandou eu vir aqui te dar um abraço. Falei, caraca, cara. Você não pediu, Marcelo? Receba o abraço. Sabe por que a gente não ganha? Porque a gente não pede. A gente prefere ficar com o rancor no coração, com a mágoa, com a falta de perdão. A gente prefere ficar se afundando em coisas que nos afastam de Deus do que olhar para Deus e pedir perdão para Deus. Falar, pai, eu errei, estou vacilando. Olha só o que eu estou me tornando longe de você. Mas eu olhei para Deus e falei, pai, me dá um abraço. Ele mandou o cara mais grande da igreja. Ele mandou, sabe, o cara mais magrinho, nada, porque ele falou assim, você vai sentir um abraço. E esse cara me deu um apertão assim, eu falei, nossa, pai, obrigado. Ali quebrantou meu coração. Ali eu comecei a chorar. Ali eu entendi que o vacilão era eu. Ali eu entendi que eu estava lutando com Deus. Estava indo contra aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Deus estava tratando meu coração, estava me ensinando, mostrando algo para mim que eu iria enfrentar ali na frente. Porque eu não deixei de ser contestado, não deixei de ser afrontado, não deixei de ser, como o pastor disse assim, o dedo na cara veio várias vezes. Só que eu já estava preparado. Por quê? Porque eu abri meu coração naquele dia. E sabe, igreja, muitas vezes nós reprovamos na prova porque nós não abrimos o coração e não permitimos que o Senhor venha e mude o que tem que mudar. Aí a gente fala assim, nossa, nunca dá certo comigo, nunca consigo, nunca funciona, é isso, é aquilo, é aquele outro. E nunca acontece. Por quê, queridos? Porque nós estamos igual aquele povo do deserto, que fica andando.
E a palavra diz assim, ó, se vocês me obedecerem, se vocês se submeterem, se vocês atenderem ao chamado e seguirem em direção ao Jordão, vocês vão atravessar. Terra prometida é ali do outro lado. Fala para essa pessoa que está do outro lado, ei, a terra prometida é do outro lado. E sabe, queridos, às vezes a gente não está chegando lá porque nós estamos olhando para trás. O povo do Egito, ele ficou no deserto, queridos, porque olhava para trás, porque murmurava, porque reclamava, porque fazia coisas que não devia fazer. Quando Deus falou para eles assim, ei, se santifiquem, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro. Foram adorar, idolatrar outro Deus, sendo que eles tinham que esperar Deus dar a direção para eles. E a igreja faz isso, nós fazemos isso. Nós ficamos inquietos porque não temos resposta de Deus. Nós ficamos inquietos porque não acontece, que o pastor não olha, o pastor não me cumprimenta, ou o irmão falou isso, o irmão falou aquele outro. Queridos, o irmão não pode parar você de ter um relacionamento com Deus. Uma pessoa dentro da igreja, ela não tem poder de parar o relacionamento com Deus. Amém? Amém. Eu vou repetir isso, igreja. Uma pessoa dentro da igreja não tem poder para parar o teu relacionamento com Deus. Amém? Amém. Então não pare. Então não pare. Não pare de ter relacionamento com Deus. Não tire a mão do arado porque alguém falou de você. Não vire as costas para Deus porque as coisas não deram certo hoje. Não renuncie esse relacionamento, queridos, porque alguém não te entende. Ei, queridos, se Deus te entende, está tudo bem. Está tudo bem. Se Deus compreende você, se Deus sabe quem você é, e a palavra diz que Ele te conhece, amém? Ele sabe o teu nome, sabe os seus pensamentos, antes mesmo de você pensar. Está tudo bem, então, irmão. Olha para Deus, só Pai, me dá sabedoria para eu discernir esses momentos e não cair nas ciladas. Mas, queridos, eu tenho que orar, eu tenho que pedir para Deus. Relacionamento com Deus te faz ser uma nova criatura. Eu poderia ficar ali, ó, bem de boa, dizendo assim, ai, que saco, né, a igreja, ai, essa vida de pastor, né, é bem fácil. É bem isso, igreja, todo domingo, essas coisas. Queridos, glória a Deus que nós temos o culto para poder vir, amém? Amém. Glória a Deus que nós temos a célula para poder ir, queridos. Que nós temos a torre de oração, que nós podemos falar para os nossos irmãos do evangelismo que vai ter no poço, do evangelismo que vai ter na Libocure. Se permita ser usado por Deus, queridos. Aí eu tenho uma vontade de ver as coisas acontecer. Vai para a rua. Vai para a rua, queridos, mas vai debaixo de direção, vai debaixo, queridos, sabe, de um alinhamento com Deus. Porque às vezes a gente faz a força do nosso braço, vamos ali fora, toma uma pancada, eu não vou mais. Por quê? Porque eu apanhei. Por quê? Não perguntou para Deus. Amados, como uma pessoa se torna uma nova criatura então? Estando com Cristo. Eu fiquei 10 anos usando crack. Eu tremia, eu babava, eu vomitava, eu roubava, eu mentia. Eu era, a pior pessoa que vocês possam imaginar nesse período da minha vida. Aí eu conheço Jesus Cristo me toca, e Ele falou, agora vai antes. Os problemas pararam? Não. A tentação não veio? Veio. As pessoas nunca mais me chamaram para usar droga? Me chamaram várias vezes. Nunca mais fui tentado a adulterar? Fui várias vezes. Nunca mais fui chamado para fornicação? Muitas vezes. Nunca mais te vira? Cara, direto. Mas esse relacionamento com Deus faz com que você entenda o que está acontecendo e você possa manifestar o fruto do Espírito. Consegue colocar lá Gálatas 5:22? Queridos, a palavra diz ali, mas o fruto do Espírito é... Quem consegue ler aquela primeira comigo ali? É o quê? Amor. E a outra? Alegria. E a outra? Paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade.
mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é o que nós manifestamos quando nós estamos próximos de Jesus. Quem tem domínio próprio aqui, queridos? Se você não tem, ergue tua mão, porque eu estou profetizando sobre a sua vida. Eu declaro que em nome de Jesus Cristo, você será uma pessoa controlada, mansa, boa, benigna, alegre. Mas, queridos, tem algo muito especial nesse versículo. Coloca lá de volta, Gálatas 5:22. Qual que é a primeira característica? Amor. E esse amor só vem se você entender o que Jesus Cristo fez por você na cruz. Porque essa é a maior demonstração de amor que alguém pode dar, queridos, por outra pessoa. Morrer para que outra pessoa viva. E às vezes, queridos, é isso que nos falta. Morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos achismos, para que outras pessoas ao nosso redor possam viver. Então, queridos, o dia que eu entendi o que era morrer para mim, eu pude ver a minha família podendo viver, eu pude ver a minha esposa podendo viver, o meu filho podendo viver, eu pude ver outras pessoas podendo viver, porque eu entendi que eu precisava morrer, eu precisava seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida dele naquela cruz por mim, amém? E por você. Então, queridos, ele fez algo que nós precisamos entender. Ele morreu por mim, ele entregou a sua vida por mim. E é isso que nós precisamos, queridos, colocar em prática. Amar o próximo. Amar o próximo, queridos. Se nós amamos, nós não adulteramos. Se nós amamos, nós não fornicamos. Nós não caímos na imoralidade sexual. Nós não caímos nos vícios. Mas tem que amar, queridos. Mas não amar mais do que tudo. Eu não amo minha esposa mais do que eu amo a Deus. E ela sabe disso. Porque, queridos, se eu não entender que eu preciso amar a Deus antes de amá-la, eu nunca vou amá-la do jeito que ela merece. Eu nunca vou entregar para Simone aquilo que ela merece. Eu vou entregar aquilo que eu posso dar, a minha vontade, a minha carne, os meus desejos. Agora, se eu amar a Deus e receber de Deus, queridos, esse amor, aí eu vou amar minha esposa, aí eu vou amar meu filho, aí eu vou amar meus amigos, aí eu vou amar as coisas que eu tenho, as coisas que Deus me abençoe e Deus me deu. Mas eu preciso entender, queridos, que esse amor ele precisa primeiro ir para cima. Porque o meu amor por Deus, ele sobe, queridos, como se fosse uma oferta, como um incenso que sobe de aroma suave ao Senhor. E, queridos, ele chega ao trono de Deus e ele desce também. Ele desce como resposta de oração, como direção. E daí então você consegue entregar amor. Você consegue dar amor. Quando eu não conhecia Jesus Cristo, eu falava para Simone: eu te amo. Mas eu roubava Simone, eu enganava Simone, eu manipulava Simone. Eu falava que amava. E quantos de nós falamos eu te amo? Ou eu amo a Deus? Quem ama a Deus aqui? Quem demonstra isso no fundo do coração? Queridos, se amar a Deus não significa que você é perfeito. Significa que você tem lutas. Mas que você reconhece suas lutas e sabe da sua limitação e precisa de Deus. Você sabe que você precisa dele para você poder ir em direção a ele. E quanto mais você se aproximar, mais você recebe, mais você vai poder dar esse amor. Quem é casado aqui? Glória a Deus. Você conhece a pessoa que está do teu lado? Não? Como você é casado então, irmão? Você conhece a pessoa que está do teu lado? Ruim. Glória a Deus, 2 pessoas conhecem. Queridos, e como que você conhece essa pessoa? Está dormindo com ela, acordando com ela, comendo com ela, né? É para cima com ela, é para baixo com ela, para o lado com ela, tudo com ela.
Não é assim ou não? E como que a gente pode conhecer a Deus se a gente não vive nessa mesma intensidade? Não é verdade, queridos? Como que nós podemos conhecer Jesus Cristo se nós não caminhamos nessa mesma intensidade? Então eu quero te convidar, queridos, a refletir, a olhar para dentro de você e pedir para que Deus ministre o teu coração, para que Deus fale o teu coração e diga para você o que você pode entregar na mão dele, o que você pode oferecer para ele, o que você pode colocar diante do Senhor hoje, queridos, para que essa nova criatura morra, para que essa nova criatura fique para trás. Lembre-se, queridos, o que está escrito lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, o amor de Deus por você te oferece vida, amém, queridos? O amor que Deus tem por você, Ele te oferece vida, Ele te oferece algo especial. Se você está em Cristo, o Senhor considera você como tendo sido ressuscitado em Cristo, portanto, você recebeu uma nova vida em Cristo. Queridos, assim como Cristo teve uma nova vida após a sua ressurreição, assim também você recebe nova vida de Cristo quando você está em Cristo. As coisas velhas ficam para trás. Você não precisa mais carregá-las. Talvez essa mochila que você está carregando, ela está pesada. Sabe, talvez você esteja carregando um peso nas suas costas, queridos, que não é necessário mais você carregar. Por quê? Porque você recebeu essa nova vida em Cristo. Você recebeu essa novidade de Cristo. Agora me diz uma coisa: faz sentido você carregar feridas no seu coração que estão condicionadas à falta de perdão, sendo que Cristo, Ele te perdoou e te aceitou na família dele, e detalhe, Ele deu a vida dele por você. Você não precisa mais carregar isso. Você pode abrir mão, deixar isso para trás, deixar para trás. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo? Não, queridos, eu não sei. Você também não sabe como foi minha vida. Mas Cristo sabe. Deus sabe. Deus Ele te conhece na tua intimidade. Ele sabe das tuas dores. Ele sabe dos teus anseios, das tuas aflições, dos teus sonhos. Ele sabe todas as palavras que você já disse para Ele um dia. E é isso, queridos, que Ele está trazendo essa noite aqui, te lembrando de quem você é. Você é uma nova criatura. E nova criatura não vive como velha criatura. Nova criatura não vive tomando atitudes de velha criatura. Nova criatura age como uma pessoa que tem Jesus Cristo em seu coração. Nova criatura age de uma maneira a agradar a Deus. Nova criatura age de uma maneira a honrar a Deus. Então, se você não sabe se sua atitude, queridos, está certa ou está errada, pergunte para Cristo: Cristo, você faria isso? Você não teve a resposta. Mas eu quero te convidar nesse momento, queridos, começar a refletir sobre isso. Às vezes a gente fica amaldiçoando a nossa própria vida. Eu sou um fracasso, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Ei, queridos, isso é um pensamento de uma velha criatura, porque você é uma nova pessoa em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo sim é possível. É possível você viver experiências novas, você fazer coisas novas. E lembre-se de uma coisa, queridos: Deus quer uma experiência com você para quê? Para que você tenha a vida eterna? Sim. Se você crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é Senhor, se você crê que Ele morreu naquela cruz lá, queridos, a palavra te fala de uma promessa. Essa promessa é a salvação. Mas Deus não quer apenas que você seja uma pessoa salva. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter intimidade com você. E Ele quer que essa intimidade gere frutos. Porque se você tem um relacionamento com Deus, queridos, se você tem intimidade com Deus, isso vai fluir de você e vai tocar outras vidas. Vai tocar outras pessoas. As pessoas vão olhar: mas você não é aquele fulano ali que ficava ali no bar, bebendo, enchendo a cara, chegava em casa, estourava tudo, quebrava tudo? Sim, eu era. Não sou mais. Por quê? Porque hoje eu sou uma nova criatura. Mas você não é aquele que ficava lá no beco, roubando, não sei o quê, mentindo, traficando? Era.
Por quê? Porque se Deus conseguiu me tirar de lá, queridos, Ele tira qualquer pessoa que está aqui. Se Deus mudou a minha realidade, Ele muda a realidade de qualquer pessoa. E eu não sou melhor que você. Eu não sou mais especial para Deus do que você. Eu não sou o queridinho do Senhor. Não, queridos. Você é tão queridinho quanto eu. Deus quer você aqui também, quer te abraçar, quer te beijar, quer te proporcionar algo novo, e Ele está te chamando, vem. Mas deixa para trás o que tem que ficar para trás. Não tem como você carregar com você, porque senão você tem que largar. Sabe a mochila pesada? Tira a mochila, larga no chão e fala para Deus: Pai, agora me dá a sua mochila. Deixa eu carregar a tua mochila. As pedras que estão carregando dentro dessa mochila, eles não precisam mais levar. Porque Deus, Ele já te libertou. Ele já te curou. Se você acredita em Jesus Cristo, se você recebeu Jesus Cristo na sua vida, e se você está aqui hoje pela primeira vez e ainda não recebeu Jesus Cristo, queridos, Ele está te chamando, Ele está te dando uma oportunidade. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que Jesus está à porta e bate. Se você abrir seu coração, Ele entra e Ele ceia com você. E Ele faz de você uma nova criatura. Ele transforma, Ele muda a tua realidade. Ontem, queridos, eu vou fechar com esse testemunho. Ontem eu fui numa casa de recuperação. Como eu falei para vocês, eu vivi 21 anos usando drogas. E sabe aonde Deus me usa? Com pessoas que usam drogas. Eu estive numa casa de recuperação ontem, lá em Rio Grande do Sul. Fui visitar uma pessoa que a gente internou lá. 2 meses que ela está lá agora. Chegou lá, carinha puxada, chupada, olho fundo, feio, muito feio. Aí você chega, a hora que você chega, você olha para ele e fala: nossa, você está bonito, hein, cara? Olha essa pessoa que está do teu lado. Fala para ela: como você está bonito, hein? Fala: foi Deus que fez isso com você. Você viu o que Deus faz, queridos? Faz essa pessoa ficar linda. Essa pessoa que está do teu lado, ela fica linda. Por quê? Porque está com Cristo. Agora imagine ela sem Cristo. Fala para você: sem Cristo é muito feio. Pode falar, pode falar. Não, você sem Cristo é feio. Queridos, e essa pessoa, ela estava linda, falante, sorridente, bem, feliz. Por quê? Porque está tendo uma nova oportunidade na sua vida. Deu nome para os porcos que eles criam lá. Eu falei: cara, tipo Adão. Está no jardim dando nome para os porcos. Coisa linda de se ver. E assim como ele, queridos, essa semana a gente também recebeu uma ligação de outro menino que ficou 9 meses internado. A pessoa sai, ela te liga: pastor, obrigado. Obrigado porque você acreditou. Obrigado porque você abriu as portas. Esse menino, eu ajudei ele na rua, ele estava na rua dormindo, queridos. Não tinha onde dormir, o pai não queria, a mãe não queria, as irmãs não queriam. Por quê? Porque ele era usuário de crack, estava fumando na rua, estava roubando a família. Sabe o que a gente fez? A gente abraçou, a gente amou, levou para a clínica. Então vem aqui, lá na clínica. Sabe o que ele faz? Eles acordam, eles oram, depois eles tomam café, depois eles trabalham, antes do almoço eles oram, eles têm um culto à tarde. Sabe o que eles fazem? Eles lêem um livro, depois eles leem a Bíblia, depois eles têm um culto e daí vão dormir. No outro dia eles fazem tudo de volta. Eles aprendem a se relacionar com Deus. E se a pessoa realmente quiser, ela vai ter uma mudança na vida dela. 9 meses depois ela te liga: pastor, estou saindo. Sabe para onde eu estou indo? Para a casa do meu pai. Ué, o pai não queria ele, agora o pai quer. Ele está indo para a casa do pai biológico, que é a casa do pai celestial. Ele já está. Ele já está. Ele falou: pastor, vou trabalhar. Legal, né? Isso é o que Cristo faz quando entra na vida de uma pessoa. Isso é o que Cristo proporciona a qualquer pessoa que queira se relacionar com Ele. Então, amados, eu não sei como está a sua história.
Não sei como você está aqui hoje. Não sei qual que é a tua caminhada, qual a luta que você enfrenta. Não sei se você está com atrito em casa, atrito no trabalho, atrito na rua. Ou se você está bem, não sei. Mas eu sei que Deus tem algo especial para fazer na sua vida. Deus tem algo especial para fazer nessa cidade através da sua vida. E queridos, posso te falar uma coisa? Você não está aqui nessa igreja por acaso. Essa igreja são aqueles que ninguém quer. Ele chega aqui, tudo zoadinho. Aí Deus vem, abraça, cuida, sabe, dá uma lapidada, uma melhorada, uma tratada no shape, deixa você comigo. Aí fala, agora vai. Essa cidade ela vai ser impactada através da sua vida. Os seus vizinhos conhecerão Jesus através da sua vida. A sua família conhecerá Jesus através de você. No teu trabalho, as pessoas ouvirão de Jesus através de você. Mas isso é possível, queridos, quando nós entendemos o que nós precisamos fazer, abrir o nosso coração, deixar Jesus Cristo entrar. Fala aí, eu quero essa novidade de vida. Eu quero essa realidade nova na minha vida. Aí, queridos, você vai sair. Você vai mostrar quem você é. Se for necessário, você abre a boca. Porque as suas atitudes mostrarão quem é o Cristo que você serve. As suas atitudes mostrarão quem é o Deus que você adora. E é para isso que Deus chamou a Bola de Neve, o Almirante Tamandaré. É para isso que Deus chamou você. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui num culto de domingo apenas, porque é legal, tem uma banda legal, o lugar é legal. Não é para isso, queridos. Você está aqui para viver uma experiência com o Senhor. Você veio para esse lugar para viver uma experiência com o Senhor, para deixar o que é velho para trás e viver o novo de Deus. E Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Ele não diferencia ninguém, queridos. Você pode ser o cara que amanhã vai estar escrevendo um livro. Você pode ser o cara que amanhã vai estar lá pregando. Só não deixe, queridos, que as promessas que você recebeu fiquem para trás. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Se você está aqui essa noite pela primeira vez, ou então você está retornando a essa casa, e de alguma maneira você foi tocado no teu coração e você sabe que você precisa renunciar, você sabe que você precisa mudar na tua realidade. Como foi dito, querido, se você crê em Jesus Cristo Ele pode mudar essa realidade, Ele pode fazer algo novo. Mas para isso precisa convidá-lo, cara. Precisa convidar Ele a participar da sua vida. E eu quero te convidar a receber Jesus Cristo, se você deseja essa realidade, se você deseja essa novidade de vida. Talvez você já tenha aceitado Jesus Cristo um dia, mas por algum motivo, sei lá, se distanciou do Senhor. Mas o fato é, queridos, que nós precisamos de Jesus Cristo todos os dias. Nós precisamos aceitar Jesus Cristo todos os dias na nossa vida. Todo dia eu preciso declarar: Jesus, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida, me ajuda. Aí no teu lugar, queridos, não precisa ficar de pé, mas com os teus olhos fechados, coloca a mão sobre o seu coração. Se você deseja abrir o teu coração para que Cristo entre, repete uma oração comigo que diz assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Essa noite, Senhor, eu declaro, Tu és o único, suficiente Salvador da minha vida. Me ajuda a ser essa nova criatura. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, sei que há festas dos céus essa noite, Deus, porque filhos teus se voltam ao Senhor. Filhos olham para Ti, Pai, e vão em direção ao Senhor, abrem os seus corações para que recebam dos céus um toque. E eu oro, Pai, por esse toque, por essa experiência, que o Senhor testifique a Tua palavra ao coração dos Teus filhos, mostre a Tua realidade a eles, derruba as escamas dos olhos, Deus, permita-os enxergar
o seu caminho, a sua direção. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor os capacite a viver a tua vontade. Derrama o teu óleo, Pai, sobre essas cabeças. Dá a eles a unção para esse tempo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro e declaro, Pai, que essas pessoas, elas são instrumentos em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, vidas serão alcançadas e tocadas através desses que chegam nessa noite. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero fazer mais uma oração. Antes, deixa eu falar para vocês, se você fez essa oração, nos visita hoje pela primeira vez, o pessoal do Boas-Vindas está lá atrás, estão ali para te receber, para te dar um abraço, para orar com você, para te conhecer. Se você entender que esse lugar, essas pessoas aqui podem fazer parte da sua família, nós ficaremos muito felizes em ter você como família. Procure eles, não vai embora sem passar ali, sem deixar teu nome com essa galera ali, para que eles possam estar te direcionando e estar te apresentando a igreja, enfim, conversando com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração. Amados, Gálatas 5,19, ele traz para a gente uma série de obras da carne que geralmente uma pessoa longe de Deus, ela costuma manifestar. O adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a emulação, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Enfim, é uma lista gigantesca de características que são manifestas na vida de todos aqueles que se afastam da presença do Senhor. E detalhe, queridos, eu posso estar dentro da igreja e estar longe de Deus. Eu posso estar frequentando os cultos, frequentando as células e estar manifestando essas obras na minha vida. O primeiro passo que eu preciso dar é reconhecer que algo não está legal e eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente, preciso transformar isso na minha vida. E isso só pode ser feito, queridos, através do toque do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, eu tenho que reconhecer, eu tenho que admitir que, cara, as minhas atitudes não estão legais, eu preciso mudar. Se você entende que algo precisa ser mudado, queridos, se você entende que, Senhor, essa área precisa ser mudada, se coloque de pé. Eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida dos teus filhos aqui essa noite. Nós não estamos aqui para apontar o dedo, Pai, nem para acusar ninguém. Mas nós estamos aqui para reconhecer, Senhor, que longe do Senhor nós somos pessoas falhas. Que nós não conseguimos caminhar se o Senhor não estiver conosco. Que nós não conseguimos fazer a sua vontade se o Senhor não estiver habitando em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro falência de toda obra da carne sobre a vida dos seus filhos. Eu declaro, Pai, que no nome de Jesus Cristo, Pai, esses corações serão tocados. E como a tua palavra diz, Pai, desse peito será arrancado o coração de pedra. E nesse peito será colocado novamente um coração novo. Um coração de carne, sensível à sua voz. Um coração, Pai, temente a Ti, quebrantado, contrito. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro declarando falência de toda acusação do diabo, de toda mentira de Satanás sobre essas mentes. Toda voz, Pai, que sopra no ouvido dos seus filhos, acusando, dizendo, Pai, que eles não são capazes, que eles não podem, que eles não foram chamados a viver aquilo que o Senhor tem para cada um deles. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro e declaro essa noite a manifestação do fruto do Espírito sobre a vida de cada um. Nós não somos apenas frequentadores de igreja, Deus. Nós somos filhos. E como os filhos, Pai, nós manifestamos o caráter do Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, como cristãos, nós nos assemelhamos às atitudes de Jesus Cristo. Nós buscamos conhecer a Jesus Cristo cada dia, para que nós possamos então ser imitadores de Cristo.
E nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que através desse toque, através dessa novidade de vida, o Senhor será conhecido nessa cidade, através dessa igreja, Deus, assim como o Senhor já tem sido, assim como o Senhor já tem sido honrado e glorificado, Pai, através da vida de muitos que aqui estão. Mas no nome de Jesus Cristo, Pai, nós declaramos que muitas outras vidas serão alcançadas através do testemunho dos teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, naqueles lugares aonde ninguém consegue chegar, Pai, envie os teus filhos, porque lá eles irão. No nome de Jesus Cristo, para aqueles, Pai, que não ouvirão outras pessoas, mas ouvirão essas, escutarão as vozes dessas pessoas que aqui estão e te conhecerão, Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, que no nome de Jesus Cristo, Pai, vidas sendo transformadas, vidas sendo libertas, vidas sendo curadas. Em nome de Jesus Cristo, constranja-nos, Pai, de toda a obra da carne. Em nome de Jesus Cristo, Pai, gera arrependimento no coração de cada um aqui, Deus. E tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença, eu oro nesse momento, Pai, que não tem mais controle sobre essas vidas, não tem mais autoridade sobre essas vidas. Nós te pedimos perdão, Pai, pelo pecado, pela manifestação da obra da carne em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, declaramos a dependência que temos do Senhor e te pedimos ajuda, para que o Senhor manifeste a Tua vontade, para que o Teu fruto seja manifesto, o fruto do Teu Espírito seja manifesto em nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Pai, uma nova vida sobre todos aqui que aqui estão, Senhor. Nova criatura somos, Deus. O velho homem, ele ficou para trás. Nova criatura somos, e o velho homem, Pai, ele ficou para trás. E nós te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor. Nós te agradecemos por tudo que Tu és. Queridos, agora eu quero te convidar a fazer algo que talvez você não tenha feito até então, ou talvez você já até tenha feito. É entregar a tua vida na adoração ao Senhor. Deus, Ele manifestou, Ele te mostrou, Ele trouxe a palavra dEle. E como eu disse, nós fazemos uma autoavaliação. Não estamos aqui para acusar nem apontar o dedo para ninguém, mas nós precisamos fazer uma autoavaliação. E nesse momento, aonde estivermos adorando, é você agora, Deus. Não é o pastor orando por você, não é o diácono orando por você, não é o presbítero orando por você. Não, é você. É você que está se achegando à presença do Pai. É você que está buscando a face do Pai e declarando: Pai, eu preciso do Senhor. Responde-me a minha oração. É você falando com Deus, é você entregando a adoração ao Senhor agora. Lembre-se, Deus te chamou para um relacionamento. Deus te chamou para algo especial com Ele, querido. E nesse momento é a hora de você ir para os braços do Pai. Deus, Ele está de braços abertos te esperando. Ele está com os seus braços abertos te esperando, ansiando pela tua presença, falando: filho, vem, filha, vem. Deus está ali, gritando para você, gritando o teu nome agora e dizendo: vem, vem até mim, eu quero te abraçar, eu quero mudar isso na sua vida. Então deixe, queridos, deixa Deus tocar você, deixa Deus tocar teu coração. Abre teu coração e fala para Ele agora: Pai, isso aqui tem me afastado da tua presença. Senhor, eu renuncio a esse pecado, eu renuncio a essa atitude, Senhor. O Senhor conhece-me na minha intimidade. O Senhor sabe quando eu estou sozinho, o que eu faço, o que eu penso. O Senhor sabe as atitudes que eu tenho tido quando eu não estou na presença daqueles que podem me julgar. O Senhor sabe tudo que eu tenho falado. O Senhor sabe os pensamentos que eu tenho alimentado em minha mente. Mas, Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu renuncio tudo isso. Eu abro mão de tudo isso para que eu possa viver a
Eu sou uma nova criatura. Aquela pessoa que eu era já não existe mais. Aquela pessoa que eu era ficou para trás. Adore ao Senhor Deus. Deixa Deus falar no teu coração.
algo e eu preciso compartilhar com você. Primeira coisa, queridos, eu tinha preparado uma palavra e o Senhor não permitiu que eu pregasse o que eu tinha escrito. Por mais que eu tivesse um rabisco aqui, Deus ele foi muito específico com o que Ele falou essa noite aqui. Eu estava de joelhos agora ali e Deus me trouxe uma passagem. E a passagem que Deus me trouxe está lá em Salmos capítulo 1, versículo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí o versículo continua dizendo que ele é como uma árvore plantada. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murche, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Deus pediu para eu repetir esse versículo, queridos. E assim, Ele fala que bem-aventurado significa uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz é aquela que não anda no conselho dos ímpios. Muitas pessoas, elas não vivem a vontade de Deus, elas não estão no centro da vontade de Deus, porque elas param para ouvir o conselho daqueles que não estão com Deus. Muitas pessoas não estão no centro da vontade de Deus, queridos, porque eles se detêm no caminho dos pecadores. Eles foram libertos, foram transformados, foram tocados nas suas vidas, mas eles não conseguem renunciar a essas amizades. Eles não conseguem abrir mão do ciclo no qual onde eles caminham, com as pessoas que eles vivem, dos lugares que eles frequentam. Muitas pessoas não estão no centro da vontade de Deus porque elas se assentam à roda dos escarnecedores. São todos aqueles que não têm mais o coração voltado para Deus. Sentam do teu lado e começam a falar mal da igreja, começam a falar mal dos pastores, começam a falar mal da liderança, e você para ouvir, e o teu coração ele passa a ser minado por isso também, a ponto de endurecer novamente, a ponto de receber essas palavras que estão sendo liberadas sobre a sua própria vida. Então, se você deseja viver algo novo, se você deseja essa realidade com Deus, comece a prestar atenção em quem você tem ouvido. Comece a prestar atenção em quem são as pessoas que têm te aconselhado. Quem são as pessoas que têm te ajudado a buscar o Senhor. Será que essas pessoas são pessoas que manifestam o caráter de Deus? Porque eu posso falar uma coisa para você, queridos. Se alguém tem moral de chegar do teu lado e falar mal do teu pastor, falar mal da igreja que você frequenta, provavelmente não é uma pessoa que vai estar do teu lado. É uma pessoa que você precisa orar por ela, interceder por ela, para que ela seja tocada pelo Espírito de Deus, para que ela também possa ter algo novo dentro dela. Porque provavelmente é uma pessoa ferida, machucada, com seu coração contaminado. E esse tipo de contaminação, ele prolifera. Ele vai passando. E se você não pôr um ponto final nisso, se você não pôr uma barreira desse daí, ele traz a divisão, ele traz a contenda. Quando você vê, você está se irando por uma coisa que nem era para você, não tem nem a ver com você. Então, preste atenção nisso. Deixa Deus cuidar do que Deus precisa cuidar. Faça a sua parte e cuida daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, abra mão. Para eu viver uma vida de sobriedade, para eu estar caminhando com Deus hoje, eu tive que deixar muita gente para trás. E muitas dessas pessoas são pessoas que fazem parte do meu dia a dia, são familiares, são pessoas que caminhavam ali, andavam dentro da minha casa, entravam, saíam, tinham liberdade. Mas chegou um momento que eu tive que parar. Eu não quero mais ouvir você, eu vou ouvir Deus. Você não pode somar, não pode agregar, Deus pode.
que Deus toque você também, assim como tocou a mim. E essa palavra eu deixo para você, para que você possa refletir. E de novo, queridos, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, nem te acusando, mas eu estou trazendo uma palavra de reflexão, algo que Deus colocou no meu coração específico aqui essa noite. E eu sei que todos nós temos algo a entregar nas mãos de Deus. Eu tenho, pastor de vocês tem, pastor de vocês tem, minha esposa tem, todos nós, todos os dias precisamos colocar algo diante da presença do Senhor. Não se ache super-herói, não ache que você saiba mais do que Deus. Deixa Deus trabalhar, só deixa Deus trabalhar. Deus vai fazer a obra dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Adore mais uma vez o Senhor. Você se depara com algumas coisas na sua vida. Você recebeu algumas palavras. Você ouve palavras aqui. E aí você fica naquela, será? Eu acredito, mas não acredito muito. Aquela mesma forma que ele falou, eu acreditei, mas não acreditei. Acreditei, não acreditando. Quando nós falamos que há uma oportunidade de mudança, o diabo vem e fala, mas isso não é para você. Isso é para o pastor. Você tem sido roubado, porque você tem deixado de acreditar. Deus, Ele vai fazer, se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Agora, simplesmente creia. Simplesmente declare que você crê naquilo que Deus diz sobre você. Ainda que não seja a tua realidade, ainda que não seja a tua realidade atual, a mudança, essa nova criatura, vícios sendo deixados para trás. O pastor contou a história dele, anos de drogas. Talvez você não usou droga, mas você tem anos de mentira, você tem anos de orgulho, você tem anos de outros pecados, outras coisas, vícios, coisas que te dominam. Talvez você não acredite que isso possa ser transformado na sua vida. Não acredite no que os outros dizem, no que as circunstâncias dizem, mas acredite no que Deus diz sobre você. Repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido, antes de você ir embora, pode acender a luz aí, presta atenção. Pastor Marcelo trouxe o material dele, está ali atrás. Pastor, eu conheço alguém que tem problema com drogas. Você conhece alguém que está usando aí drogas, cocaína, crack, fumando cocô de cavalo? Sabe o que é, né? Maconha, essas coisas aí. Esse livro, meu querido, é bênção demais. Eu tenho certeza que a pessoa, se ela ler e ela quiser entender o que está escrito aqui, ela vai ser tocada por Deus. E aí o livro novo, né, tem outro lá que ele escreveu com a galera da igreja, e esse aqui jaz um velho homem. Bem, quando nós escrevemos livros, quando Deus nos pede para escrever livro, não é para ganhar dinheiro, porque não paga, às vezes a gente não paga nem a conta do livro que a gente faz, mas é para abençoar vidas. E esse livro aqui, te falar, já profetizando, que muitos religiosos vão ler esse livro e vão começar a chorar. Religiosos de dentro da igreja mesmo, que vão começar a chorar porque Deus vai tocar a vida. Você vai ouvir testemunho de pessoas dizendo assim: pastor, eu comecei a ler esse livro, eu comecei a chorar. É o Espírito Santo pegando eles.
Pastor, eu não sou religioso. Não é para religioso, mas é para edificar a sua vida. Pastor, eu não gosto de ler. Começa a fazer algo diferente. Teu velho homem não gostava de ler, mas o teu novo homem vai ter que ler. Para se você se relacionar com Deus, você vai ter que ler a palavra dele. Isso é uma mentira que o diabo lança sobre as pessoas para impedirem elas de ler. Quando você fala da Bíblia, alguém fala, nossa, que livro grosso. Te incentiva a ler? Não. Nossa, que livro chato. Te incentiva a ler? Não. Porque o diabo não quer que você se relacione com Deus, para que você não descubra quem você é. Então, está ali atrás do livro, vai ter pessoal ali vendendo, não deixe de passar, meu querido, vai abençoar a tua vida. Ele precisa disso? Não precisa disso, querido. Não vai fazer diferença na vida dele você comprar um livro financeiramente, amém? Amém ou não? Financeiramente não vai alimentar o filho dele, a casa dele, não vai. Mas pode mudar a tua história, pode mudar a sua vida, pode mudar a vida de alguém que você conhece. Eu não quero ler, compre e dê para alguém. Amém ou não? Levando essa mão de dentro, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo te leve para casa, que você entenda que você foi chamado para viver algo novo da parte de Deus. Para isso você precisa estar em Cristo, se relacionar com Ele, e que Deus possa te usar de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Vai ter lanche lá atrás? Diga para a pessoa do seu lado, já que você é uma nova criatura, me paga um lanche ali atrás. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana.